Ei, gente, a Neuropost de hoje é para continuar falando sobre os piores elementos ou os piores comportamentos para o cérebro. E eu já falei sobre o açúcar e sobre o álcool, né? E, gente, tanto o açúcar quanto o álcool, eles atrapalham o nosso cérebro no momento que a gente ingere, especialmente o álcool, né? Então vamos colocar em ordem. O álcool, assim que a gente ingere, já está inibindo o nosso centro de inteligência e ativando o nosso centro de traumas, emoções negativas, ansiedades, irritabilidades. O açúcar é um pouco mais a longo prazo, mas ele no momento da ingestão, dependendo se essa ingestão for sozinha, um doce muito intenso, ele pode sim gerar uma desregulação neuronal, uma desregulação de neurotransmissores. E tanto um quanto o outro, a longo prazo, geram dependência química, exatamente, alteram circuitos de dopamina a longo prazo e podem sim, como consequência, enfraquecer o pré-frontal, que é o centro da inteligência, e podendo gerar como consequência crises de abstinência, depressão, ansiedade, irritabilidade a longo prazo. E morte neuronal, tá certo? Os dois, tanto o álcool quanto o açúcar. Mas quando eu coloquei isso na caixinha de perguntas, muita gente colocou ali que achava que o sono era o pior. E o sono vem em terceiro lugar no sentido de sono irregular ou insônia, gerando então esses efeitos piores para o cérebro. Uma noite de sono perdida, gente, já tem estudo mostrando que é fator de risco para Alzheimer, tá? Fator de risco para demência, ou seja, durante o sono a gente regula todo o metabolismo cerebral, neurotransmissores e a imunidade cerebral. E uma noite de sono privado de sono, o que é privação de sono para neurociência? É dormir menos do que 6 horas e meia, uma noite. Então, isso já gera um estado de inflamação, uma desregulação de neurotransmissores, uma alteração do seu foco, concentração e memória já no dia posterior. Então, o seu humor já vai estar irritável, você já vai ter dificuldade em eliminar pensamentos negativos, em ressignificar coisas, você vai se sentir mais irritável, certeza, no outro dia. Então, mas gera morte neuronal, doutora? Gera também, mas a longo prazo. Assim como o açúcar, são efeitos um pouco mais a longo prazo, a questão do sono, no sentido de morte neuronal. A mesma coisa, então, dos três. Então, em primeiro lugar, o álcool, em segundo lugar, o açúcar, em terceiro lugar, um sono irregular. Todos esses três vão gerar, então, alteração de neurocircuitos, vão gerar alteração de humor e vão gerar morte neuronal. Então, gente, cuidem-se.